Aviso: esse vídeo contém informações que não são adequadas para menores de 14 anos e para pessoas sensíveis. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Jorginho. E hoje, como viram no título, sim, voltamos a produzir mais um vídeo de Iceberg. Depois de muito tempo que não trazia esse tipo de vídeo no canal, tendo o último Iceberg sendo o dos Guri lançado em 2024, eu finalmente vim trazer a vocês mais um vídeo desse tema, sendo no caso o Iceberg das fangames de FNAF. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, sem muita enrolação, fique à vontade onde você estiver, pegue o seu tablet que você usa para olhar os animatrônicos e vamos juntos aprofundarmos nesse iceberg. Five Nights at Candy's foi um jogo mais famoso de FNAF. O primeiro jogo dessa série foi tão famosa pelo seu visual e pela sua jogabilidade que eu mesmo pensei que se tratava de um jogo novo do Scott Calton, não vou mentir. A série é composta por 3 jogos, e assim como os FNAFs originais, não possui uma linha cronológica, apesar de se tratarem de jogos 1, 2 e 3. De acordo com um dos nossos especialistas sobre FNAF, a linha cronológica correta dos jogos seriam o jogo 3, o 1 e o 2, onde conhecemos a história por trás deles. Basicamente, a história gira em torno de uma menina chamada Mary Schmitz, onde ela diz guardar um trauma e uma culpa enorme envolvendo a hamburgueria do Candy, esse gato azul que seria o protagonista da hamburgueria. Ela conta que estava brincando de esconde-esconde com um rato, sendo uma das atrações do lugar acompanhado pelo gato. Nessa brincadeira, ela se esconde no armário que se encontra na sala dos funcionários. E lá, o rato e o ventríloco que controla a Puppet, chamado Vinny nesse jogo, entram nessa sala onde descobrimos pelo ventríloco que o rato na verdade está bêbado. Após eles discutirem sobre quem é o melhor ator, quem é o mais chamativo entre as crianças e tudo mais, o ventríloco, com muita raiva, empurra o rato, que acaba batendo sua cabeça na mesa que estava atrás dele, morrendo na hora. O ator do gato diz chamar a polícia para o ventríloco, que acaba o matando enforcado. E tudo isso foi visto pela Mary, que ainda se encontrava escondida no armário. Essa se trata da origem de todos os jogos, basicamente. Mas é claro que existem mais informações ao longo deles. Caso queiram conhecer basicamente a história completa de Five Nights at Candy's, eu recomendo verem as histórias contadas pelo Corey, que no caso fez 3 vídeos sobre cada um desses jogos. Vocês não irão se arrepender. Pop Ghost se trata de uma outra fangame que contém uma história interessante, mas um pouco confusa para mim no final. Nesse caso, eu me refiro à história do primeiro jogo. O interessante nele é que a existência desse estabelecimento de Pop Ghost gira em torno de FNAF 2 e 3, buscando várias imagens, desenhos relacionados a esses jogos. Para ser mais exato, muitas das fangames de FNAF giram em torno dos jogos originais mesmo, acontecendo na mesma época de cada um dos FNAFs originais. O máximo que eu posso dizer é que no primeiro jogo você é um robô programado para vigiar os animatronics, enquanto o dono do lugar o trata como um funcionário que foi contratado por ele para cuidar do estabelecimento. Enquanto isso, esses animatronics tentam te explicar várias vezes que o dono está na verdade mentindo para você. E sério, esse é o máximo de informação que explica um pouco sobre a história do que está acontecendo nesse jogo, pelo menos que eu pude entender. Apesar de eu estar resumindo essa história, e bota resumo nisso, parece que haverá uma nova versão desse jogo chamado Pop Ghost Evergreen, que reexplicará a história da primeira fangame. Por enquanto não existe data de lançamento, mas ao que parece o jogo ainda se encontra em desenvolvimento pelo usuário chamado Kane Carter. Caso esse jogo sair, pode ser que eu traga alguma informação sobre ele. The Joy of Creating, diferente de muitas outras fangames de FNAF que se utilizam do formato point and click, esse vai para um caminho bem diferente, se tratando na verdade de um jogo de terror de perseguição. E nesse jogo, o Scott Calton, o mesmo criador dos FNAFs, junto com sua família, buscam escapar dos animatronics criados por ele, enquanto vão atrás dos seus pertences que se encontram espalhados seja na casa ou até mesmo seja numa floresta, estilo Slenderman talvez. Não se sabe de onde vieram esses robôs que
estão mais destruídos do que os Witherits do FNAF 2, apesar de serem os Witherits mesmo, só que mais destruídos. Mas eles aparecem na porta da casa do Scott e a única coisa que resta é sobreviver. O jogo foi criado pelo Nixon e lançado em 2015, e além desse, houveram outras versões, sendo The Dwarf Creator Reborn, onde você precisa vigiar os animatronics andando pela sua casa através das câmeras do seu PC boladão e ao mesmo tempo se esconder na sua sala caso eles tentam entrar, e The Dwarf Creator Halloween Edition, onde, como o nome já diz, se trata de uma versão de Halloween que na verdade se passa na Fazbear Fright de FNAF 3, onde precisamos queimar o lugar enquanto o Spirit Trap corre atrás de nós. E dentre outros jogos que existem, de todos o meu preferido é o primeiro. É um jogo um pouco difícil de passar, pois os animatronics são bem rápidos, mas ainda assim é divertido. Se dentre esses jogos existe algum deles que eu recomendo bastante, é justamente o primeiro. Garanto que vocês vão gostar. Esse se trata de uma fangame inspirada no primeiro jogo de FNAF. Basicamente, você é o Homem de Roxo, ou William Afton para os mais íntimos, que está preso em um purgatório, onde a Puppet, sendo retratada como um espírito vingativo, orienta as crianças mortas pelo Homem de Roxo a irem em busca dele. Essa ideia é mais ou menos parecida com o FNAF UCN, com a diferença de que no FNAF UCN, quem cria esse purgatório é uma criança chamada Cassidy, que possui o Golden Freddy. Mas enfim, é dito que nesse jogo tem a chance do Homem de Roxo se lamentar pelas suas ações ruins, que foi ter matado as crianças. E existem dois finais nesse jogo, sendo o final ruim, onde caso você não tenha coletado todas as pelúcias secretas no mapa durante as 5 noites, você ouve um monólogo da Puppet dizendo que, por não ter sentido culpa e se arrependido de ter matado as crianças, você ficará preso para sempre neste castigo. E o final bom, onde ao coletar as pelúcias secretas durante as 5 noites, basicamente não muda nada. Você receberá o mesmo destino se fosse o final ruim. Bom, para não dizer que não tem nada de diferente, ao fazer o final bom, você desbloqueia a opção de noite personalizada, onde você escolherá com quantos monstros você quer jogar. Olha que legal. E bom, basicamente é esse o jogo. Eu não sei o porquê de ter esse final, mas talvez seja para criar um plot twist no jogador. Pelo menos eu acho que só isso explica a existência desse final bom, entre aspas. Mas tá aí, a Shadow over Freddy's. Esse jogo, por um bom tempo, foi o mais famoso pela sua gameplay de perseguição, além de ficar no seu escritório, e também por conta de um animatronic específico. Volta. Ai! Em que eu senti que tava faltando um... Sim, esse animatronic foi o personagem mais famoso desse jogo, chegando ao ponto de criarem mods baseados nele, tanto em Hello Neighbor quanto em Baldi's Basic. Apesar de que Baldi's Basic não é tão divertido quanto Hello Neighbor, pelo menos nas gameplays que eu vi. Mas enfim, no jogo original você é contratado para trabalhar como guarda noturno, onde precisa sobreviver aos animatronics que saem aos poucos a cada noite. E você precisa economizar a energia que se encontra na sua sala de segurança. O homem do telefone, que no caso é o seu chefe, diz que o antigo guarda não estava atendendo o telefone para conversar com ele, o que o fez entender que esse guarda havia se demitido. Mas após a gente tentar escapar da Puppet, que aparece na 5ª noite desse jogo, e precisando resetar a energia do lugar algumas vezes, a gente descobre através da tentativa de fuga do nosso protagonista que o último guarda na verdade nunca havia saído dessa pizzaria, tendo sido morto pela Puppet. O jogo em si é muito bom, principalmente por conta do Golden Freddy, que corre, como eu falei, gerando talvez o maior medo do que qualquer outro animatronic nesse jogo. Continuarmos esse iceberg, eu estou dando esse espaço para minha amiga Liz, onde ela trará mais informações dessa camada. Então é com você, Liz. Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Liz, do canal Liz Ugabuga, onde eu faço vídeos de terror pro meu canal, e isso inclui fangames de FNAF. Incluindo essa paixão que eu tenho sobre Five Nights at Freddy's, o Jorginho veio me convidar para poder participar do iceberg no canal dele. Então, bora pra segunda camada. Começando então pela segunda camada do iceberg, vamos falar sobre The Return to Freddy's. Essa é uma série de jogos criada pela BFP
filmes, onde, resumidamente, essas histórias, elas foram contadas em cima dos jogos de FNAF. Porém, esse jogo ele foi muito criticado na internet, porque ele era basicamente uma junção do FNAF 1 e o FNAF 2. Ou seja, absolutamente nada é criação do BFP. Além de ele ter roubado animatronics dos 2 primeiros jogos de FNAF originais, ele também roubou de Five Nights at Candy e outras fangames de FNAF. Ele roubou animações, animatronics e imagens. Além dele ter roubado essas artes, ele também tentou recriar um jumpscare através do personagem Candy e Toy Bonnie, pegando o jumpscare do Toy Bonnie e colocando a cabeça do Candy por cima, o que ficou terrível. Apesar disso, eu também devo dizer que essa franquia, ela melhorou depois do segundo jogo, porque ele começou a usar as próprias artes e criar os seus próprios animatronics. E mesmo depois desse segundo jogo, ele recebeu várias críticas, incluindo uma delas, e a mais constrangedora, foi depois que ele criou um personagem novo, um animatronic, chamado Kitty Faz Cat, que foi inspirado na sua ex-namorada. Inclusive, ele vivia dizendo que odiava essa personagem. Mas ao longo dos jogos que foram sendo lançados, ele apresentava pequenos textos no começo deles, como dedicado à minha melhor amiga Kitty Faz Cat no terceiro jogo e dedicado ao meu amor Kitty Faz Cat no quarto e último jogo da franquia. Apesar de tudo isso, não tem muito o que falar depois dos outros jogos. Porém, no quarto jogo de The Return to Freddy's, o criador, ele simplesmente decidiu não dar continuidade ao projeto. E ele começou a lançar livros, que na verdade são textos que ele simplesmente jogou na Game Jolt. Nisso, ele tentou contar a história do jogo, que sinceramente ela é bem sem pé nem cabeça, que era sobre um estabelecimento japonês, que na verdade era um hospital, que as crianças estavam sendo protegidas por um super câncer, e elas foram armazenadas em animatronics que foram feitos no próprio hospital, o que sinceramente é muito viajado. 1º de dezembro de 2014. É lançado pelo NART em 1996, um jogo chamado Five Nights at Treasure Island, um jogo baseado em uma creepypasta cujo nome é Abandonados pela Disney, onde na história um explorador ele vai lá e visita um resort temático da Disney que está abandonado, e ele encontra as fantasias dos antigos personagens que começam a ir atrás dele. Esse lugar citado na creepypasta, ela é uma ilha real da Disney. O nome dela é Discovery Island, conhecida também como Ilha do Tesouro, que ela foi uma ilha abandonada e localizada na Flórida. De acordo com informações, essa ilha ela foi conhecida por histórias sobrenaturais depois do abandono que ela teve, e isso foi inspiração para criar o jogo. Dito isso, a gente controla o personagem Jake Smith, que foi contratado para coletar dados dos personagens, tentando sobreviver às fantasias mal assombradas. Personagens esses que são o Mickey, a Minnie, o Pateta e entre outros. E uma curiosidade sobre esse game é que ele foi uma das primeiras fangames de FNAF. Só existiu FNAF 1 quando foi lançado, e ela fez muito sucesso. E ela teve várias versões, porém os desenvolvedores não deram continuidade ao jogo. Five Nights at Sonic. Acho que pelo nome você já deve entender do que se trata. Fangame de FNAF e Sonic junto com o Mario. A história do jogo é bem simples. Ela se trata dos personagens de Sonic e Mario existirem na vida real, eles terem sido clonados e adicionados na pizzaria como atrações. Não só esses personagens foram adicionados no jogo, mas também creepypastas, como Sonic.exe. Como eu disse, o jogo é bem simples, não tem muito o que falar dele, mas ele é um jogo bem legal. Quando você era criança, você já assistiu Discovery Channel. E essa fangame de FNAF foi baseada numa série infantil chamada Thomas e Seus Amigos. Pra ser mais exata, são 5 jogos dessa franquia. No primeiro jogo, a gente se encontra numa sala bem simples, onde possui uma porta no centro da sala, uma fornalha no lado esquerdo que devemos alimentar para termos energia, e a foto do personagem Sir Toffin Hat no lado esquerdo, se tratando do gerente da ferrovia no programa. Você pode até pensar no início, é só uma fangame de FNAF sobre Thomas e seus amigos. Porém, na quinta noite isso muda totalmente, depois que você acha um cartaz no lado direito da sala, onde explica a história do jogo. Nesse papel, nós descobrimos na verdade que o local que estamos trabalhando está sendo investigado pela polícia, depois que o Sir Toffenhead havia condenado a assassinado 6 crianças no local e ter escondido dentro do Thomas, que tenta matar a gente durante o game. Os demais jogos depois contam um pouco mais sobre a história desse gerente, e a gente descobre que ele está sendo investigado pela polícia. A gente não conseguiu entender muito bem sobre essa história, porém, descobrimos um amigo dele que aparece caído no chão, e que muitos dos jogos não paravam de falar e fazer piadas de interações sobre ele e a mãe dele. No demais, é isso.
Assim como Five Nights at Treasures Land, esse jogo também foi baseado em um lugar real, sendo um restaurante fast food em que a mascote é uma abelhinha, que se trata dessa escultura que vocês estão vendo agora. Essa fangame, ela se trata na verdade de uma série de 3 jogos, que curiosamente a gente descobre que ela se passa na mesma época de FNAF, mais específico a Circus Baby Pizza World, que a gente vê ao longo do jogo que ela tá competindo contra a pizzaria, sobre a evolução de animatronics e entretenimentos. No primeiro jogo, nós somos contratados para cuidar do restaurante e cuidar dos animatronics para não serem desligados e também para eles não atacarem a gente, pois, caso eles sejam desligados, nós vamos perder todos os registros do que aconteceram no lugar. Durante as noites, nós somos informados pelo Fungi que, na verdade, os donos do restaurante compraram coisas da concorrência. Tanto é que, se olharmos no cenário do primeiro jogo, podemos ver uma caixa com as cabeças de Freddy, Bonnie e Chica, algo semelhante ao FNAF 3. Ao longo dos 3 jogos, a gente vai descobrindo a história desse restaurante, que começa sendo um estabelecimento que é uma concorrência da pizzaria das Fazbear Entertainment. No meio da história, nós descobrimos que, na verdade, William Afton, ou conhecido como Purple Guy, já matou a filha do dono da Jolie's, e que ele estava apenas tentando se aproximar do William Afton para poder detê-lo. Sendo assim, ele tenta se aproximar de William Afton fingindo ser um guarda noturno. Além dessa história que eu tô contando pra vocês, esse jogo também tem uma jogatina muito boa. Então, até onde se sabe, o próprio criador não quis dar continuidade nem aos jogos e nem à história de Jolie, focando em outros projetos, sendo então o fim da franquia de Jolie. Essa se trata da fangame mais polêmica de FNAF até então, pelo menos nessa camada do iceberg. Começando pelo desenvolvimento do jogo, que uma hora era cancelada pelo criador, e depois de um tempo ele voltava a ser feito. E essa história de cancelamento e retorno, ela aconteceu de várias formas, como na vez que o criador, ele tentou fazer um trailer sobre o jogo e logo em seguida depois ele cancelou o trailer. Ou então, quando ele resolveu fazer aquelas imagens de teaser do jogo, mas que também acabou não colocando essa ideia pra frente. Ou quando ele disse que ia fazer uma demo do jogo e ele também desistiu da ideia. Resumindo, foi um vai e volta super desnecessário, até que um dia ele finalmente lançou o bendito do jogo. De acordo com algumas informações sobre o jogo, se descobre que De acordo com algumas informações do jogo, se descobre que na verdade o Purple Guy, ele tinha matado crianças, pois ele era zoado. De acordo com informações, a gente descobre que o Purple Guy ele tinha matado crianças porque ele era zoado por ser roxo. Mas além dele ter matado essas crianças, também foi dito que ele cometia abusos. Sim, essa é a história do Purple Guy nesse jogo. Mas falando sério agora, inclusive, esse criador ele tomou um exposed de uma das pessoas que trabalhava com ele, dizendo que ele tinha interesse nessas coisas doentias. Após o expose de toda essa descoberta que foi feito no criador chamado Blackout, ele havia saído da Game Jolt, e o que restou sobre o jogo foram trabalhos que estavam sendo feitos sobre um remake do game, porém que não deram continuidade e foram cancelados. Esse pode-se dizer então o final do jogo Domitabs e o seu criador doentio. Agora, na terceira camada, eu estarei dando esse espaço ao meu amigo Slenderman, comentando um pouco mais sobre essas fangames. É a sua hora, Slenderman. Hello, amantes de iceberg. Aqui é o The Slenderman. E bem, eu fui convidado pelo meu amigo Jorginho Studios para participar do iceberg das fangames de FNAF, comentando dessa vez a terceira camada. E inicialmente, com a permissão do Jorginho, queria dizer uma coisa. Há um tempo atrás eu havia feito um iceberg no meu canal sobre Sonic.exe, onde eu, junto com alguns amigos meus que participaram, comentamos sobre vários tópicos interessantes. Eu peço que, por favor, vejam esse vídeo, pois deu muito trabalho e acredito que vocês irão gostar. Bom, merchan feito, bora falar da terceira camada das fangames de FNAF. Criado no dia 31 de janeiro de 2017 pelo desenvolvedor chamado Aiden Kellel, Final Hours é lançado com a jogatina sendo a mesma de pelo menos 99% das fangames de FNAF, se baseando na Freddy Fazbear Pizza, que sinceramente parece o cenário de Bald Basics.
possuindo um monte de corredores praticamente vazios e algumas salas com algumas mesas de festas e alguns animatronics que, a cada noite, cada um deles começam a andar. O jogo no total possui 10 noites, sendo 5 noites da parte 1 e outras 5 na parte 2, e você pode escolher qualquer uma das noites para poder jogar, já que o jogo não possui uma história por trás, e por isso ele não possui uma linha cronológica. Os animatronics que existem na parte 1 desse jogo são os modelos dos Winters consertados feitos por fãs e os modelos do Fredbear e Spring Bonnie sendo os animatronics chefões que são ativados na noite 5. E apesar do Fredbear e o Spring Bonnie serem os chefões finais na quinta noite, a inteligência artificial de ambos os animatronics são reciclados dos Withered do jogo, onde o Fredbear possui a mesma animação e velocidade do Withered Freddy, que é bem lento, e o Spring Bonnie tem a mesma animação e velocidade do Withered Foxy. Em outras palavras, esses chefões não possuem nada de especial. Sem contar que, por muitos desses animatronics ficarem andando aleatoriamente no mapa, pode acontecer deles se trombarem ou de ficarem empurrando um ao outro, como podemos ver nesse vídeo. Na parte 2, o jogo se passa no cenário de FNAF 3, onde devemos encontrar uma chave para escapar desse lugar enquanto o Springtrap vai atrás da gente. E essas últimas 5 noites não tem nenhum outro objetivo além desse, além de ver também cenas como essa. E no final das partes 1 e 2, vemos o mesmo teaser onde mostra um personagem novo, dando a entender que teríamos um novo jogo dessa série. E dito e feito. Porém, esse novo jogo é praticamente uma nova versão do primeiro, não havendo muita coisa nova a não ser os mapas, onde as primeiras 5 noites se passam na pizzaria do FNAF 1 e as últimas 5 noites se passam em outro lugar que acredito ser a Freddy's Family Diner. E nessas 5 noites podemos acompanhar a visão do Fredbear, e caso ele estiver perto do nosso escritório, nos escondemos dentro do traje de Spring Bonnie até que ele vá embora. Ah, e esse personagem que aparece no teaser do primeiro jogo, aparece apenas andando no meio do nada nos créditos do segundo jogo, não possuindo nenhum vínculo com o jogo todo basicamente. No final das contas, é aqui que terminam os jogos de Final Hours, pelo menos por enquanto, pois de acordo com as informações, o criador desses jogos está planejando lançar um novo projeto chamado Final Wars 1983, onde possui a jogabilidade semelhante a Silent Hill, que mistura a gameplay em primeira e terceira pessoa. E, pelo que podemos ver no canal do criador, o jogo terá uma pegada mais retrô, e aparentemente ele irá superar os primeiros jogos lançados por ele. Será que ele realmente vai ser bom? Nós só vamos descobrir muito lá na frente. Essas fangames criadas por Scribd são consideradas as piores fangames já feitas de FNAF. Primeiramente porque, além do seu nome ser muito semelhante ao jogo The Return to Freddy, ele possui o mesmo código desse jogo, sendo basicamente uma cópia, se é que pode ser chamado assim. E o próprio criador diz isso na parte de baixo do jornal que aparece no início do jogo. Segundamente porque, na gameplay, para afastar os animatronics em T-pose, temos uma mecânica igual à do FNAF 3, onde devemos chamar a atenção de cada animatrônico separadamente para que possam nos deixar em paz. Mas o problema surge quando descobrimos que esse sistema possui uma demora de 12 segundos de espera para chamar a atenção desses monstros para longe da nossa sala. E o problema aumenta quando surgem 1 ou 2 ou 3 animatronics de uma vez, dificultando a jogatina ainda mais, pois como só podemos chamar a atenção deles um por um, com a espera de 12 segundos em cada um dos botões, existem chances de a gente receber um jumpscare por conta dessa demora horrível. E de acordo com algumas informações, existem chances de aparecer uma imagem dessa Chica sem olhos após passarmos a noite e dar tela azul no PC, fazendo a gente perder todo o nosso progresso. Além desse jogo, o criador fez mais 4 continuações, mas pelo menos criando modelos próprios dos cenários e dos animatronics, apesar de serem bem feios. É claro que nem tudo são só desastres, pois além dos cenários e animatronics originais, alguns desses jogos pós o segundo jogo também possuem minigames que são até que visualmente bem feitos, melhorias nas programações, seja na jogatina e nos animatronics. Mas apesar disso, essas coisas positivas não são em todos os jogos, fazendo com que eles sejam bem mal vistos e criticados negativamente da mesma forma. Mas é claro que a história do criador desses jogos não para por aqui.
Após os jogos que eu falei no tópico anterior não forem muito bem, o criador deles resolveu criar mais 3 jogos com nomes de The Sea Shift et Austin, onde no primeiro jogo podemos ver que a qualidade tanto dos cenários quanto dos modelos melhorou muito em comparação às primeiras fangames. Mas ele também possui problemas, como o fato dos animatronics terem a mesma mecânica compartilhada, onde todos eles vão para o mesmo caminho e possuem a mesma mecânica de ataque. É algo semelhante ao que acontece no Final Hours, onde a IA dos animatronics são as mesmas um dos outros. Sem contar que, como não possui consumo de energia ao usar as portas, você pode deixar a sala trancada o tempo que quiser. Mas esse jogo possui alguma história? Sim, possui. E essa história acontece a partir do 5º jogo do Fazbear Return. Então, podemos concluir que ambas as séries estão interligadas de alguma forma. Na história, a partir do 5º jogo, um homem chamado Zack havia sido convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, e após ver os seus companheiros morrerem, ele criou nele a vontade de matar crianças. Qual a lógica? Eu não sei, mas a história é assim. Descobrimos então que Zack foi um agente da CIA que fundou o primeiro restaurante chamado Joey's and Toxic Diner, que é o restaurante do Fazbear Return 5, onde lá ele foi o faxineiro do lugar. No ano de 1984, Zack abre uma pizzaria chamada Austin Pizza, para poder chamar a atenção de crianças para poder matá-las. E após rumores falando do desaparecimento das crianças na pizzaria, ela é fechada em 1989, para depois ser reaberta em 1993, que é onde começam os eventos do primeiro jogo de The Sea Shift et Austin. No minigame desse jogo, onde controlamos uma criança e que se encontra no restaurante em que Zack está, descobrimos que ele foi o responsável por assassinar o 35º presidente dos Estados Unidos, sendo o John Fitzgerald Kennedy. Alex é ameaçado de assassinato pelo Zack, na qual dá um tiro nele e mata outras crianças. E assim como no FNAF 3, os espíritos das crianças voltam para matar o Zack, no qual morre no mesmo lugar que as crianças estavam. Mas não adiantou de nada, já que Zack revive de alguma forma como todo bom jogo de FNAF consegue responder. Os demais jogos não tem muito o que dizer, a não ser que não existe lore que explica da existência do segundo jogo, e o terceiro jogo havia sido cancelado porque o criador já não estava se divertindo mais em criá-los. O criador havia feito um último jogo chamado Alice, onde o jogo se passa em um restaurante onde os protagonistas são crocodilos, mas eu devo dizer que pelas imagens e vídeos houve realmente uma evolução realmente significativa no restaurante, nos animatrônicos e nas suas animações. Esse jogo apenas não conta muito em detalhes da história do Zack que conhecemos nos jogos anteriores, mas fora isso, não tem muito o que reclamar. O Scribd, o criador de todos os jogos de Fazbear Return e Austin, resolveu parar de criar jogos de FNAF, e hoje em dia a gente não tem mais informações sobre ele, mas eu fico feliz pela evolução que podemos acompanhar dele durante os jogos que ele foi lançando. Bom, esse tópico é de uma fangame lançada em 2015 que não possui muitos vídeos no YouTube e não tem história nos jogos originais. E por que eu digo originais? É porque o criador havia feito 5 jogos, mas os 2 últimos não têm nenhuma ligação com os 3 primeiros. Os 3 primeiros jogos possuem basicamente a mesma mecânica. Você está em uma sala de segurança e precisa se proteger dos animatronics que estão se movendo em tempo real. E você pode acompanhá-los pela tela que está na parede, onde mostra um mapa e alguns quadrados se movendo, e cada quadrado representa um animatronic, como o marrom sendo o Freddy, o vermelho sendo o Fox, o verde sendo o Springtrap e o amarelo sendo o Golden Freddy, e assim vai. Esses jogos contêm as mesmas imagens e animações dos animatronics dos jogos originais de FNAF. E também tem algumas imagens e animações feitas por fãs. E para se proteger dos animatronics, você precisa basicamente usar as máscaras dos animatronics. E eu digo as máscaras porque no primeiro jogo nós vemos que temos a máscara do Freddy, igual no FNAF 2, e no segundo jogo nós temos 2 máscaras, sendo a do Freddy e do Bonnie. Sobre os finais de cada jogo, o máximo que eu posso dizer é que eles possuem muitos finais, sendo os clássicos finais que temos em muitos jogos, o final ruim, final bom e o final verdadeiro. E temos o pior final, o final melhorado e o melhor final. Claro que esses são os finais do primeiro jogo, mas cada um desses 3 jogos possui uma quantidade diferente de seus finais. E no fim, esse é o máximo de informações que temos de cada um desses jogos.
Lançado no Halloween 2015, Insane se trata de uma fangame onde você está em uma sala de segurança muito parecida com a do FNAF 2 e precisa sobreviver a 5 noites. O jogo possui uma história até que boa. Nós controlamos um guarda de segurança que entra na sala de manutenção dos animatronics e vemos o Homem Roxo cansado após colocar as crianças dentro de cada um dos animatronics na sala que está toda ensanguentada. Após o Homem Roxo ver o segurança, ele o ataca e o coloca dentro de uma fantasia de Freddy. O segurança, ainda com vida, se encontra na parte de baixo da pizzaria e cada noite que passa, esse segurança passa por um pesadelo onde ele quase morre e espera que alguém o resgate daquele lugar. Até aí parece tudo bem, certo? É uma fangame interessante com uma história igualmente boa, mas o problema na verdade envolve mais a criação do jogo. Para começar, o jogo original foi desenvolvido por 4 pessoas, sendo seus nomes Salvage, Michael V, Verjudio the Surfer e Blackout. E bem, caso vocês não estejam se lembrando quem é essa última pessoa, ela se trata do polêmico desenvolvedor do jogo Dormitabs, onde ele havia criado uma história envolvendo coisas horríveis com crianças e que possuía esse problema na vida real. Sem contar que, ao abrir o remake de Insanity, aparece um aviso dizendo que esse jogo pode conter vírus, o que pode nos dizer que as coisas pioram, não é mesmo? Apesar desse jogo ter uma história, jogatina e qualidade visualmente interessante, o jogo acabou não sendo muito bem visto por conta da equipe controversa que ele carregava. Se você conhece a história dos jogos de FNAF originais, sabe que uma das inspirações do Scott Calton para criar o cenário da pizzaria com animatronics foi a Chuck E. Cheese, uma pizzaria existente dos Estados Unidos que possui animatronics do Chuck e dos seus amigos feios. Até que no ano de 2015, é impressionante como grande parte das fangames que eu citei até agora são de 2015, é lançado o jogo chamado Five Nights at Chuck E. Cheese. Esse jogo possui um cenário muito simples, onde as paredes, teto e chão pareciam ser de terra e haviam apenas 2 portas de madeira no lado esquerdo, onde o Chuck poderia aparecer, um duto de ventilação no lado direito e uma porta no centro que dava a um corredor. Eu não tenho muito o que dizer fora o básico que a gente sobrevive aos animatrônicos da turma do Chuck que tentam nos atacar durante a noite. Como eu havia dito, esse jogo foi criado em 2015 e 6 anos depois, em 2021, recebemos uma nova versão chamada Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooted, que se trata, como o nome já diz, um reboot do jogo original, nos mostrando modelos originais dos personagens, já que no primeiro jogo eram imagens PNG deles, cenários mais elaborados da sala de segurança, dentre outras coisas. E em 2024 recebemos mais uma versão, sendo a chamada Five Nights at Chuck E. Cheese Revived, que se trata realmente de uma nova e melhorada versão do primeiro jogo, apesar de possuir as imagens e PNG dos personagens, só que com olhos editados para dar medo. Mas enfim, eu não vou mentir que o último jogo é bom e bem feito também, mas eu ainda prefiro o segundo jogo. E você, pelo que viu ao longo de toda essa camada do iceberg, qual fangame de FNAF você acabou gostando mais? Continuando com o iceberg, essa camada será narrada pelo meu amigo Vitor Tassaco, que já é bem familiarizado com esses jogos de FNAF. Vai lá, Vitor. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e eu fui chamado pelo Jorginho para participar desse iceberg sobre as fangames de FNAF. Então vamos parar de enrolar e bora pra essa quarta camada. Essa se trata de uma fangame feita em 2015 pelo Rise Mac. As únicas informações que temos sobre esse jogo são algumas gameplays que podemos ver no YouTube. E apesar do jogo se chamar Outra História de Freddy's, infelizmente não sabemos que história é essa, pois o jogo acabou sendo cancelado por conta de problemas de programação. Mas apesar disso, foi lançada uma versão inacabada desse jogo, e mesmo sendo elogiado, a página desse jogo foi excluída da Game Jolt por razões desconhecidas. E essa versão incompleta do jogo foi perdida, se tornando uma Lost Media. E pelas imagens e vídeos podemos ver que esse jogo é bem simples visualmente. E claro, pra época, era um jogo com cenários e personagens até que bons. Mas de certa forma, acaba sendo um pouco triste que tenha sido cancelado durante a sua produção.
Pois é, pessoal, quem diria, hein? Caso vocês não estejam reconhecendo pelo nome, bom, se trata de uma fangame de FNAF das meninas superpoderosas. O jogo, até onde eu sei, não possui muito bem uma história, a não ser a básica rotina que você tem em praticamente todos os jogos de FNAF, em que você basicamente está em uma pizzaria temática onde você se protege dos animatrônicos, que são, nesse caso, Florzinha, Lindia e Docinho, que é basicamente mais uma daquelas fangames de FNAF que utiliza outras obras famosas para criar um ambiente de terror, tipo Fun Times at Homer's, que é um FNAF dos Simpsons, ou do Thomas o Trem, que foi citado no Iceberg, entre outros jogos com a mesma ideia. Talvez a única coisa que eu posso dizer aqui é que o criador havia feito 6 jogos dessa franquia, sendo inspirados no FNAF 1, 2, 3 e FNAF World, e também o remaster do FNAF 1 e o último jogo sendo inspirado no FNAF 4. E esses jogos continuam disponíveis para baixar gratuitamente na Game Jolt. Criado por Stella Wispes, o jogo One Night at Purity's se tratava basicamente de uma paródia, baseada em uma pessoa chamada Purity Sim, uma youtuber e dubladora que, por sinal, havia sido chamada para fazer parte da dublagem do jogo de Five Nights at Treasure Island, jogo baseado na creepypasta da Disney. Enfim, a fangame era baseada nessa dubladora que tinha uma equipe de desenvolvimento e dublagem nomeada de The Purity Sinners. Na história do jogo, a gente é um protagonista que não tem memória de nada e que se encontra dentro de uma casa e precisa sobreviver apenas uma noite no jogo. Não é à toa que o nome do jogo é justamente One Night at Purity's, que é, bom, o nome do jogo em inglês, se vocês souberem inglês, né? Mas enfim, vocês precisam passar uma noite enquanto sobrevivem à animatrônica que vai atrás de vocês, chamada de, obviamente, Purity, que, como vocês devem imaginar, se trata de uma versão robô da própria Purity Sim, a dubladora. E de acordo com informações sobre o jogo, a criadora desse jogo afirmou que se tratava de uma paródia inofensiva, não querendo insultar a Purity Sim, que, de acordo com ela, permitiu que fizesse essa fangame. Então, parece estar tudo bem por aqui. Diferente do FNAF da Disney que citamos na segunda camada, em que haviam se inspirado em uma creepypasta real para fazer aquele jogo, esse aqui são pegos todas as creepypastas mais famosas da internet que você consegue imaginar para poder lutar contra eles. Criado por Baby Scoot em 2014, sendo uma das primeiras fangames de FNAF, assim como Treasure Island, Creepypasta Castle se trata de, como o nome já diz, um castelo de creepypasta, e a história desse jogo é bem simples. Você está visitando um castelo muito estranho, onde vivem os personagens das creepypastas como Ben Drowned, Pinkamena, Sonic.exe, Tails Doll, dentre outros. E você precisa sobreviver a esses monstros até as 6 da manhã, nada surpreendente. Esse jogo, na sua versão demonstração, acabou sendo muito criticado devido aos bugs que tinha, como por exemplo, você receber sustos de repente, mas não aparecer nada na sua tela, ou então as luzes se apagando rapidamente, o que impedia do jogador de conseguir vencer a noite. E de acordo com algumas informações, foi planejado a continuação desse jogo, nomeado de Creepypasta Castle 2, mas que acabou sendo perdida e se tornando mais uma Lost Media. Aliás, o primeiro jogo, como eu falei, havia sido lançado em 2014 na Game Jolt, mas a página dele acabou sendo apagada por motivos desconhecidos. Sim, esse jogo existe e eu acho muito difícil alguém que assiste esse canal não conhecer o Renan Souzones, mas eu vou explicar de quem se trata mesmo assim. Renan Souzones é um youtuber muito famoso pelos seus vídeos de memes no canal principal Huey Station, mas foi muito reconhecido pelos seus vídeos antigos de teorias e gameplays de FNAF, fazendo ele ser reconhecido por um bom tempo como um canal de FNAF, apesar dessa não ser a ideia principal do seu canal, já que era jogar alguns jogos famosos e ver alguns memes na época. Hoje em dia ele se encontra muito ativo no seu segundo canal, gravando vídeos de gameplay com os guris e em certos vídeos ou certos momentos sempre rolar alguma referência a Five Nights at Freddy's. Mas enfim, dado o contexto de quem é esse guri e o que ele faz, um fã chamado de Hyrule Goji 98 havia criado um jogo de terror em homenagem ao Souzones, onde o protagonista se encontra na mansão dele e precisa se proteger com uma máscara para despistá-lo. E o jogo, apesar de se chamar Five Nights at Souzones, o jogo só possui uma noite para sobreviver. Esse jogo havia sido criado em 2018 e após a sua criação, o próprio Souzones trouxe para o seu canal, sentindo o mesmo de si mesmo. Caso queira conhecer mais desse jogo, o vídeo do Souzones se encontra disponível em seu canal, mas caso queira sentir a experiência de jogá-lo, ainda se encontra disponível o link do jogo original na Game Jolt. Eu ainda não consigo aceitar isso. Nos aprofundando cada vez mais nessa quinta camada, quem vai estar comentando agora será o Real Master. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. E aí, mestres, beleza?
Eu sou o Real, do canal Real Master, e hoje, pelo convite do Jorginho, vim aqui falar de mais algumas fangames engraçadas, interessantes e talvez bizarras de Five Nights at Freddy's. Então vem comigo para a quinta camada desse iceberg. Acredito que muitos aqui conheçam, ou pelo menos já ouviram falar do jogo One Night at Flumpty's, mas caso você não conheça, esse é um jogo baseado no famoso personagem chamado Eggman, digo, Humpty Dumpty. Nesse jogo, descobrimos que esse personagem, que no jogo se chama Flumpty, capturou você para um lugar estranho, onde vive os seus amigos, Homem Cabeça de Minecraft, uma coruja, um castor e vários outros personagens. Diferente do FNAF e do Soul Zones, onde possui uma noite apesar de se chamar Five Nights, esse jogo realmente se passa uma vez, tendo o nome de One Night. Além desse jogo que vocês estão vendo, o criador chamado Jonochrome chegou a fazer mais 2 jogos dessa série, mas esses jogos tiveram alguns problemas relacionados ao criador deles. Nesse caso, começou sendo algo mais relacionado à vontade dele de querer continuar com os seus projetos ou não. Tanto o primeiro quanto o segundo jogo de One Night at Flumpty's haviam sido feitos com piadas baseadas em Five Nights at Freddy's, e no seu sucesso, o Jonochrome até chegou a trabalhar em um jogo dessa série chamado One Week at Flumpty's, ou em português, Uma Semana com Flumpty, mas durante a produção desse jogo, o criador acabou se desanimando com o projeto. Esse jogo estava sendo feito em 2015, mas após o cancelamento dele, o criador havia lançado essa imagem, onde no lado esquerdo mostrava um túmulo do Flumpty e no lado direito um texto enorme do criador que, em resumo, é dito que ele não estava mais se divertindo com essa série e não queria mais continuar trabalhando com os jogos de Flumpty, terminando de uma vez por todas a história desse personagem. O Jonochrome, na verdade, nunca foi da comunidade de FNAF e não estava nem aí pro jogo original, e essa também foi uma das razões de ele não querer continuar com o projeto. Mas a história não terminou por aqui, pois no dia 22 de agosto de 2020, Scott Calton, o mesmo criador de Five Nights at Freddy's, tinha criado o The Fazbear Funvest Initiative, onde ele iria ajudar de várias formas, principalmente financeiras, os criadores dos jogos baseados no universo de FNAF. E a primeira pessoa a ser chamada para essa colaboração foi o Jonochrome, o criador de One Night at Flumpty's, e o resultado dessa parceria foi One Night at Flumpty's 3, que também fez muito sucesso. Mas infelizmente a história não havia acabado bem, porque de acordo com algumas informações, houve algumas polêmicas envolvendo o Jonochrome, onde ele havia feito coisas bem erradas com uma menina de 14 anos, sendo que ele tinha 27. Esse problema aconteceu durante o lançamento do terceiro jogo. A história é um pouco complicada na verdade, pois, pelo que parece, essa menina disse que havia tido acontecimentos bem errados com o Jonochrome, mas depois disse que estava nervosa porque os dois estavam em um relacionamento e ele resolveu terminar com ela. Depois ele mesmo veio a público se explicar sobre esse caso, mas acabou piorando a situação dele. Enfim, é uma história um pouco confusa. No fim das contas, o Jonochrome saiu da internet, disse que ia buscar tratamento para ambos e o contrato dele com o Scott foi quebrado. Essa é uma fangame criada pelo desenvolvedor AirJack25, onde você está à procura de um emprego para ganhar com dinheiro extra e resolve trabalhar como um guarda de segurança em um prédio, se tratando de um lugar chamado Larry's Showbiz. Não se tem muitas informações sobre esse jogo, o que sabemos é que as últimas notícias sobre ele foram entre agosto e setembro de 2017. Esse jogo supostamente seria uma remasterização de outro jogo do AirJack25, chamado A Week at Larry's, que se tratava de uma hamburgueria abandonada com animatronics, e que teria uma sequência chamada A Week at Larry's Nightmare. Mas ambos os jogos nunca foram disponibilizados e, na verdade, esse último jogo teria sido transformado em outro, com o nome Nightmare Night, e esse sim se encontra disponível para download, sendo a primeira parte da história. Sim, esse é o nome do jogo.
Five Nights with Frog, criado em 2015 pelo DK Production, se trata de uma série de 4 jogos onde, com base na história do primeiro jogo, você está em busca de um emprego para conseguir levantar algum dinheiro, até que, olhando um jornal, é visto que estão contratando um guarda noturno para tomar conta da realeza nomeada de Fairy Kingdom, o Reino das Fadas em português. Ordenado pelo King Froghold II, só pelo nome do lugar e desse rei você já sabe que vem coisa boa, né? Enfim, após ser contratado, você precisa passar por 5 noites em uma pequena casa de madeira para não ser atacado. Não por animatronics, mas por brinquedos amaldiçoados. Sim, você precisa proteger o castelo de brinquedos amaldiçoados. É basicamente um Five Nights at Toy Story da realeza.exe. Resumindo, o final da história, a gente descobre que, na verdade, o rei Froghold II havia sido morto por uma entidade maligna que utilizou do corpo dele para se alimentar de carne humana, e muito provavelmente esses brinquedos estariam possuídos pelas pessoas que foram vítimas desse monstro, sendo no caso outros guardas que foram mortos e servidos para ele. Eu não vou mentir, apesar da história ser meio bobinha, o que me chama a atenção são as escolhas de imagens para montar esse jogo e as histórias, deixando um clima meio desconfortável só de olhar, principalmente pois o jogo utiliza de fotos de lugares e bonecos reais que são muito estranhos, criando talvez aquela sensação do Vale da Estranheza. E como se trata de um jogo de terror, acredito que ele consegue cumprir bem o papel de fazer a gente sentir medo. Essa é a última fangame que eu vou citar nessa camada. Contém muitas histórias realmente problemáticas e bizarras envolvendo principalmente o criador do jogo e PTSD. Trazendo o resumo dessa história, Lazy Night se tratava de uma fangame criada pelo usuário chamado Get Lazy, misturando FNAF com um antigo desenho chamado Lazy Town. Esse desenho, criado em 2002, havia ficado muito famoso, principalmente pelo meme da música We Are Number One, cantada pelo personagem Robbie Roden, o vilão do desenho, junto com seus clones. Nesse jogo, a história seria que Stephanie, a personagem principal do desenho, havia sido sequestrada e morta por alguém. Na época, o jogo ainda estava em desenvolvimento, mas ele já ganhava notoriedade com base nos trailers, imagens e até um ARG feito para divulgar mais ainda o projeto. Mas apesar disso, no dia 9 de dezembro de 2025, após o criador do jogo ter publicado uma imagem que tinha um código secreto e se traduzia para Minha Confissão, a página do jogo na Game Jolt acabou sendo deletada. Ainda assim, no dia 11 de dezembro do mesmo ano, houve novas notícias a respeito do criador de Lazy Nights, onde ele iria fazer um novo perfil da Game Jolt e uma página personalizada. Nessa página apareceria um contador que, ao finalizar a sua contagem regressiva com base na teoria do público, o jogo finalmente seria lançado. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, o que havia sido lançado após a contagem regressiva foi um jogo totalmente diferente, se tratando de um jogo mais 18 envolvendo lolis. E entre os personagens desse jogo havia uma que era baseada em Stephanie do Lazy Town. Pelo que podemos ver, Get Lazy tinha uma espécie de obsessão pela Stephanie, já que não só na história desse jogo de FNAF envolvia a mesma sendo sequestrada e morta, como também o outro jogo que a continha também. Aqui a gente possui uma ideia de como é o criador desse jogo, mas ao que tudo indica, as coisas não vão exatamente por esse lado. Com base nessa postagem feita por Get Lazy, é dito que, na verdade, ele era do exército dos Estados Unidos após o 11/9 e foi enviado ao Iraque em 2003. Ele dizia que havia se juntado ao exército para se vingar do atentado do 11/9 e foi ensinado a matar quem estivesse no seu caminho. Por conta disso, ele tirou a vida de pessoas que ele pensava serem os inimigos na época. Tudo isso acabou ficando na memória dele, no qual ele dizia que nenhum susto do jogo Lazy Nights ou que qualquer outro jogo de terror ou alguma imagem de gore seria comparado ao que ele viu e teve que passar. Após todos esses problemas, ele havia voltado para casa com estresse pós-traumático, onde ele acabava tendo pesadelos do que havia acontecido, até que um certo dia ele conheceu o desenho
desenho Lazy Town, que tinha servido como uma espécie de terapia para ele, fazendo lembrar do seu objetivo, que era proteger as crianças daquela época. De acordo com ele, a razão de conhecer Lazy Town era por ser um dos poucos programas que conhecia onde ele desejava formar uma família, tendo uma filha que lembrava a Stephanie e um filho que tinha a mesma energia do Sportacus, se tratando desse personagem que ensinava as crianças a se alimentarem bem e fazer exercícios físicos. O jogo Lazy Night, até onde se sabe, foi realmente cancelado de vez, não havendo nenhuma notícia sobre a continuação do jogo. Os únicos vídeos de gameplay desse jogo que podemos ver são do canal Get Lazy. Todas as informações que trouxemos aqui são do canal Matheus Finaf, onde ele explica detalhadamente a história da criação dessa fangame. Por isso, estamos deixando aqui os créditos para ele e o link do vídeo dele vai estar na descrição também, para caso queiram conhecer esse assunto de forma mais aprofundada. Finalmente, para terminarmos esse iceberg, quem estará narrando essa última camada será o Samuel Terror VHS. Sinta-se em casa, amigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu mano Jorginho por ter me chamado para poder participar deste vídeo sobre essas fangames. Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Samuel, do canal Samuel Terror VHS, onde eu trago vídeos falando sobre Analog Horrors, seja sobre séries, filmes, desenhos, histórias, etc. Inclusive, eu já trouxe vídeos de Analog Horror sobre FNAF no canal, recomendo que passem lá para darem uma olhada, garanto que vocês vão curtir. Agora, vamos nos aprofundar cada vez mais nesse iceberg e conhecer algumas histórias bizarras que estão por trás dessas fangames de FNAF. Essa história se trata de uma lenda urbana que gira em torno do jogo FNAF 4 e golpes. No caso, não se trata de algo relacionado a roubo de informações de alguém ou algo do tipo, mas se trata de enganação por parte do autor. No ano de 2015, um usuário chamado Lazada Polid havia publicado na App Store um jogo nomeado como Five Nights at Freddy's 4, onde a foto do ícone desse jogo era uma arte do Fred feita por fã. Esse jogo continha a mesma descrição do FNAF 3, apesar de se tratar do jogo baseado no 4. E na App Store, eram mostradas avaliações positivas que tinha sobre ele. Uma coisa estranha na publicação era que existiam fotos meio estranhas, como essa, que mostrava o escritório do FNAF 1 com o personagem Sniper do Team Fortress 2, fazendo uma pose de medo. Nas descrições desse jogo, é dito que o valor era de $10 para poder comprar, e ao abaixá-lo, descobrimos que não se trata de um jogo de FNAF normal de terror, como era mostrado nas fotos, mas sim de um jogo de plataforma 2D, onde a gente controla o Fred. De acordo com as informações na internet, durante o carregamento do jogo, era mostrado algumas fanarts de FNAF na tela. E ao finalizar o carregamento, o jogo de plataforma começava sendo uma propaganda enganosa para os fãs. Por conta disso, e do jogo ser publicado com o nome de Five Nights at Freddy's 4, o que fez com que as pessoas fossem iludidas, Scott Calton, junto com seus advogados, haviam mandado remover esse app da App Store, se tornando então uma Lost Media. Houveram algumas outras informações sobre um usuário dizer que havia conseguido o link do jogo, mas eu já deixo avisado que não se dá para confiar nessa notícia. De preferência, não aceitem links estranhos, nunca se sabe o que pode acontecer. Five Nights at the Haunted House foi um jogo feito para dispositivos móveis, como celular ou tablet, onde na história, o nosso protagonista está em um hotel que foi destruído pelo incêndio, onde também vivem os fantasmas da família que viviam lá. O seu objetivo é básico, passar as 5 noites nesse hotel assombrado, olhando as câmeras para observar os fantasmas e sobreviver até o final de cada uma das noites. Você precisa tomar conta da energia do lugar,
usando o menos possível as portas de cada lado para economizar. Pelas imagens que temos do jogo, podemos perceber que possui uma qualidade visual muito boa e que provavelmente a sua jogatina seria excelente igual. Mas apesar do jogo ser bem interessante, ele acabou tendo que ser removido da Google Play em março de 2019, pois de acordo com as informações, o jogo estava utilizando notícias de 2 pessoas reais que haviam sido desaparecidas. Isso fez com que o jogo fosse muito criticado, então ele acabou tendo que sair do ar. Sim, acreditem se quiser, essa gameplay que vocês estão vendo é da primeira de todas as fangames relacionadas a FNAF que foi lançado na Game Jolt. Não se trata de um fangame com as mesmas mecânicas do jogo original como podemos ver durante esse iceberg todo, mas sim de um FPS onde você precisa acabar com um monte de Freddy's, sendo, na verdade, como vocês estão vendo, um monte de caras com a skin do Fred Fazbear. Esse jogo, criado pelo usuário chamado Zemins, havia sido publicado no dia 5 de novembro de 2014. De acordo com as informações, muitas pessoas acreditavam que a primeira fangame de FNAF tinha sido Five Nights at Treasure Island, sendo que ele havia sido publicado no dia 1 de dezembro de 2014. Esse tópico não tem nada demais, além de ser a primeira fangame de FNAF diferenciada, se é que eu posso chamar assim. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. E compartilhe esse vídeo para os seus amigos, que com certeza eles vão gostar. Muito obrigado mais uma vez por terem chegado até aqui.